Então, gente, nós já cadastramos agora uma criança, adolescente, vamos fazer agora algumas situações para vocês aprenderem a mexer com esse cadastro. Como eu falei para vocês, quando a gente faz o cadastro, a gente está na situação de não identificado da nossa criança, do nosso adolescente. Primeira coisa que nós vamos fazer agora vai ser colocar juntos um processo, tá bom? Então, a gente está com uma criança ou adolescente na situação de não identificado, a gente vai clicar em cima dele e aí a gente vai estar dentro do cadastro da nossa criança ou adolescente. Então, por exemplo, aqui nós estamos com uma criança para a solução imediata não identificada. Vocês veem que aqui no canto superior direito nós temos o botão de editar. Esse botão vocês vão utilizar sempre. Todas as vezes que vocês quiserem mexer em algum dado do processo, vocês primeiro cliquem nesse botãozinho de editar, porque senão o cadastro fica apenas para visualização. Então, lembrando, gente, toda vez vocês vão apertar editar, vão fazer a alteração e no final vão apertar o botão de salvar. Se vocês não apertarem o botão de salvar, o sistema não salva, tá? Parece óbvio, mas muita gente me liga para perguntar por que a alteração que ela fez não está salva no sistema. E eu pergunto, você lembrou de apertar o botão de salvar? E a pessoa sempre me responde que não sabe, né? Que normalmente quer dizer que não fez, mas a pessoa não consegue admitir o erro. Então a gente tem essa observação que a gente sempre tem que fazer no sistema. Vamos apertar o botãozinho de editar, vamos fazer a alteração, vamos apertar o botão de salvar. Gente, eu sei que é chato, eu vou repetir isso várias vezes durante esse nosso curso, mas é para vocês decorarem bem. Então, nós apertamos aqui o botão de editar e nós vamos agora na nossa aba de dados do processo, não é isso? Nos dados do processo, na hora que nós clicamos nesse botão de novo processo, nós temos 4 tipos de processos no sistema. Temos o processo de medida protetiva, destituição do poder familiar, entrega voluntária e suspensão do poder familiar. O processo de medida protetiva é um dos que vocês mais vão utilizar, que normalmente a criança acolhida ela tem vinculado uma medida protetiva. Então, nesse campo, vocês coloquem o tipo, o estado, o órgão julgador, número do processo. É importante lembrar que todo campo número do processo, ele é sempre de 20 dígitos, sem pontos e sem traços, que é o tamanho do número do processo do CNJ, o nosso padrão. Então, sempre coloquem os 20 dígitos. Se vocês não colocarem 20 dígitos, o sistema não vai aceitar esse campo. Depois nós temos as medidas protetivas aplicadas, que podem ser uma ou mais. Vocês podem clicar em uma ou mais medidas e podem alterar. Caso seja aplicada mais de uma medida protetiva, não tem problema. É só utilizar o campo novo processo e vocês podem acrescentar quantos processos forem necessários. Se por acaso eu acrescentei um processo errado, eu posso utilizar o botão de excluir o processo. Lembrando que depois que eu fizer qualquer mudança, eu tenho que ir lá em cima e apertar o botão salvar. Ele sempre fica em cima, tá, gente? No canto superior. Então tem que sempre lembrar de voltar a nossa telinha. Depois da medida protetiva, nós temos o processo de destituição do poder familiar. Esse também é um processo que vocês vão utilizar bastante, tendo em vista que as crianças, para estarem aptas para adoção, em regra passam pela destituição. Nós temos o campo também de estado, órgão julgador, número de processo, da mesma forma da medida protetiva, precisa ter 20 dígitos, sem pontos e sem traços. Nós temos o motivo da destituição, e aqui vocês vão colocar um motivo preponderante, o que mais levou a essa destituição. Temos a situação. Em regra, um processo em que está tramitando vai ficar na situação de aguardando. Caso tenha sido julgado, mas tenha recurso, vocês vão colocar julgado com recurso. Extinto e improcedente, e temos o julgado procedente, né? Nós temos esses 3 tipos de julgado. O sistema vai dar a situação apto para adoção se vocês mudarem para julgado com recurso ou julgado procedente, ok? Na situação de aguardando, o sistema não permite colocar como apto para adoção em regra, apenas se vocês colocarem uma antecipação de tutela de suspensão do poder familiar. Aí sim, vocês colocando uma data de suspensão, o sistema deixa a possibilidade de colocar a criança como apta para adoção. Depois nós temos o campo da data da distribuição, que é o campo que o sistema utiliza para começar a contar nosso prazo de 120 dias. O campo data da sentença, se estiver na situação aguardando, ele não é obrigatório, ele só se torna obrigatório a partir do julgamento. E é importante ressaltar que o sistema ele utiliza para contar os 120 dias
a data da distribuição e a situação do processo. Então, por exemplo, eu coloquei a data da sentença, mas não mudei a situação para julgado procedente, o sistema não vai entender que houve o julgamento e vai continuar contando o alerta para a solução imediata. Então, é sempre importante, quando houver o julgamento, fazer a mudança na situação também. Depois desses campos preenchidos, o sistema, como eu falei, vai abrir o apta para adoção, tá? Depois do processo de destituição do poder familiar, nós temos o processo de entrega voluntária, que são os casos do artigo 19A. Mulheres grávidas ou com bebês recém-nascidos que desejam entregar para adoção. É um processo simples de ser preenchido, né? Nós temos o número do processo também com 20 dígitos e a data da sentença em que houve a extinção do poder familiar. E por fim, nós temos o processo de suspensão do poder familiar. Esse processo ele é utilizado apenas para quando há suspensão em um processo específico. Caso a suspensão seja dada em antecipação de tutela, como eu mostrei para vocês, ele deve ser colocado no processo de destituição do poder familiar.